Seja bem-vindo ao Setor Terror. Fantasma da estrada. Certa noite, um senhor indo para casa, de madrugada, avistou uma mulher linda na estrada. Mesmo alcoolizado e com as vistas pouco nítidas, ele achou que ela era muito atraente. Então, a mulher chegou perto do senhor e pediu um cigarro. Entretanto, ele não tinha o que ela havia pedido, mas continuaram a conversa por mais algum tempo. Após muito papo entre os dois, o homem se aproximou mais a fim de encostar nela para poder beijá-la. Quando isso aconteceu, ele percebeu que o corpo da mulher era muito magro. Em seguida, um pouco assustado com a magreza, o senhor observou melhor e percebeu que aquela mulher, na realidade, era uma caveira. Ele, então, saiu correndo desesperado em direção à sua casa. Mão fina. A lenda da mão fina é de origem nordestina e, frequentemente, é contada pelos pais aos filhos, a fim de acabar com malcriação. Nesse sentido, a história narra que a mão fina de uma criança que foi amaldiçoada por ser desrespeitosa passaria por debaixo da porta e iria puxar os pés de outras crianças levadas. Querido David. Essa história tem uma origem diferente das demais, pois foi contada em uma rede social em tempo real. Nesse sentido, a narrativa tem início com o ilustrador Adam Ellis, que passou a ser perturbado por um espírito chamado David. Ao contar sua história, Adam afirma que o fantasma tinha a cabeça amassada e parecia ser um garoto. Importante ressaltar que tudo isso se passou durante uma paralisia do sono. Jeff, The Killer. Assim como o Slenderman, Jeff também foi uma criação que surgiu da internet. Embora haja mais de uma origem, a história de Jeff não acabou bem na vida real. Uma das versões da narrativa diz que Jeff se senta ao lado da cama das pessoas, caso elas acordem durante a madrugada, ele sussurra em seus ouvidos para voltarem a dormir. Dessa forma, ele pode atacá-las. Outra história afirma que Jeff era um menino que sofreu acidente com ácido e enlouqueceu. Então, passou a atormentar pessoas. Entretanto, um fato muito triste se esconde atrás da história de Jeff. Em 2008, a jovem Kate Robinson postou uma foto sua em um fórum da internet e isso acabou virando motivo de chacota. Algumas das pessoas que participavam desse fórum começaram a fazer piadas e montagens por conta da aparência física de Kate. Uma dessas montagens deu origem à famosa imagem de Jeff, The Killer. A Casa da Morte. The House of Death fica em Nova York, Estados Unidos. Foi construída em 1874 e, tempo depois, dividida em apartamentos. Contam que nela moram 22 espíritos. Entre eles, o escritor Mark Twain, que viveu ali por um ano. Quem conta essa história diz que é possível vê-lo acompanhado de seu gato. Os inquilinos já narraram diversas experiências vividas no edifício. Como Jean-Pierre Bartel, uma garota que se mudou para lá com seu companheiro em 1957. Desde o primeiro dia, Jean sentiu uma presença estranha na casa, se sentindo esquisita e observada. Uma noite, ao ir à cozinha buscar um copo d'água, ouviu passos atrás dela, mas quando se virou não viu ninguém. Ao voltar, sentiu que alguém roçava seu pescoço. Jean morreu em circunstâncias estranhas, talvez tenha até cometido suicídio. Seu livro Spindrift, Mystery from a Psychic foi publicado por seus amigos, no qual ela narra os horrores vividos naquela casa. Alguns anos depois, em 1987, uma garotinha morreu no mesmo prédio,
por causa de uma pancada dada por seu pai. Atualmente, o prédio está vazio, mas seus vizinhos garantem que uma presença maligna vive ali. Um fotógrafo que mora em frente diz que muitas modelos o procuram para fotos, mas acabam saindo de lá aterrorizadas. Isso porque veem o espectro de uma mulher má e nunca mais voltam. A história de terror de Elisa Lam. A jovem Elisa Lam fez uma viagem, sem volta, para conhecer os Estados Unidos em 2013. Ela era filha de imigrantes chineses e morava no Canadá com sua família. Elisa tinha acabado de terminar a faculdade e estava se preparando para morar com o namorado. Era uma menina muito doce, meiga, amigável e sociável. Antes de começar uma nova etapa em sua vida, ela queria viajar. E foi assim que chegou em Los Angeles, Estados Unidos, onde se hospedou no antigo e barato Hotel Cecil. Como qualquer jovem turista que deseja economizar dinheiro, ela costumava andar de transporte público. Os funcionários do hotel a descreveram como uma moça muito amigável. Alguns dias depois, ela parou de mandar notícias para a família. Ela tinha desaparecido. Suas coisas estavam em seu quarto, mas não encontraram qualquer vestígio da menina. Seus pais se mudaram para os Estados Unidos para investigar o desaparecimento da filha. Realizaram inúmeras coletivas de imprensa, sem sucesso. A polícia solicitou os vídeos das câmeras de segurança do hotel e o que viram era tão assustador quanto incompreensível. Nas imagens, era possível ver um comportamento estranho na garota. Ela fugia de algo invisível pelos corredores, entrava nos elevadores para tentar se esconder. Ela se inclina para se certificar que não estava sendo perseguida, mas não era possível ver mais ninguém nas imagens. A polícia concluiu que Elisa estava sob influência de alguma droga ou álcool. Eles levantaram ainda a possibilidade de que tivesse tido um surto de esquizofrenia. Seus pais, contudo, não concordaram com nenhuma das hipóteses. O tempo foi passando e a investigação continuou. Enquanto isso, no Hotel Cecil, os clientes começaram a reclamar que, ao tomarem banho, a água saía preta e cheirava muito mal. O mesmo acontecia na cozinha. Um empregado subiu ao telhado para verificar os 4 tanques de água. Quando abriu o tanque, viu que a água estava verde e preta, dali vinha um fedor insuportável. O corpo de Elisa estava ali dentro. Os hóspedes tinham bebido e usado essa água. Quando os bombeiros chegaram para remover o corpo de Elisa, nenhum deles conseguiu passar pela pequena porta de entrada para o tanque. E ficaram se perguntando como um corpo tinha passado por aquele minúsculo buraco. Foi preciso cortar o tanque para conseguir tirar o corpo da garota. A perícia não encontrou qualquer vestígio de tortura, fazendo com que a polícia determinasse que havia sido suicídio. O Hotel Cecil foi construído em 1917 e, desde então, tem sido cenário de vários acontecimentos terríveis. Muitos hóspedes afirmam ter sentido a presença de entidades mais no local. Os brinquedos assassinos eram de verdade. Você conhece o clássico filme de terror Brinquedos Assassinos? Ele foi lançado em 1988 e, até hoje, é lembrado como um dos filmes mais aterrorizantes da década de 1980. O filme conta a história de uma mãe que dá um boneco de presente para o filho. Depois, é revelado que esse boneco está possuído por um serial killer e faz coisas erradas para culpar o menino. O final da narrativa condiz bem com seu título. A questão é que esse filme é baseado, parcialmente, em uma história real, que aconteceu em 1900, em Key West, na Flórida. Jenny Otto era um solitário garoto que ganhou um boneco e o deu o nome de Robert. Ele o vestia como a si próprio, dormindo com ele e fazendo com que o boneco se sentasse com a família no momento das refeições.
Segundo a lenda, a situação ficou realmente estranha quando uma das empregadas se irritou com os patrões por ter sido tratada injustamente. Como consequência, ela lançou um feitiço voodoo para o boneco ganhar vida. Depois desse episódio, os pais de Jenny ouviam conversar com Robert e o boneco responder com um timbre de voz sinistro. Além disso, os objetos na casa começaram a serem quebrados e a desaparecerem, fazendo com que Jenny culpasse Robert pelas ações. Os pais do menino ficaram assustados com tudo o que estava acontecendo e jogaram o boneco no sótão, fazendo com que Robert fosse esquecido para sempre. Ou quase. Quando os pais de Jenny morreram, o menino, então, adulto, recuperou o boneco. Boatos dizem que os dois, Jenny e Robert, jantavam juntos todas as noites. Devido à história de terror envolvendo a família e o boneco, Robert foi entregue ao museu da cidade. Gloom Sunday, a música suicida. A história de terror dessa música diz que ela foi culpada por mais de 100 suicídios, nas mais diversas situações e circunstâncias. A música de 1930 se tornou muito popular na Hungria, um dos países com o maior número de suicídios no mundo. Se ela realmente possui poderes sobrenaturais, ninguém pode afirmar. Mas é certo que ela possui um conteúdo extremamente fúnebre. A história dessa música é tão marcante que foi inspiração para dois conhecidos filmes japoneses, O Clube dos Suicidas e A Música do Suicídio. Ambas as narrativas contam a história de músicas que estimulam as pessoas a se matarem, como se fosse algo hipnótico. São filmes muito parecidos, ao ponto de pensar quem está copiando quem. Fora a narrativa, o que eles realmente têm em comum é a música de Resso Seres, que também cometeu suicídio. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até uma próxima. Tchauzinho.